DilaVocast. DilaVocast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao DilaVocast 049. Eu sou o João Dilavô e este é o DilaVocast, um programa que visa um espaço para convidados, de diálogo, de aprendizado e de confraternização aqui entre todos os convidados, e a gente faz um link também com educação, com empreendedorismo, com contabilidade, com psicologia, teologia. Então, a gente trata todos esses assuntos e traz convidados muito especiais sobre isso. E tudo isso juntando com a experiência prática, com a minha vivência em 4 grandes bancos, em contabilidade, a minha vivência como professor associado da Universidade Federal do Ceará, lá no campus de Quixadá. Me aposentei agora em 2024. E então, nesse sentido, e a gente faz um link também do DilaVocast com nossos livros. A gente nós chegamos já ao 10º livro e tem um aí já saindo, vai ser o 11º, e outros aí a gente quer chegar a uma quantidade que tenha muita qualidade e que possa mudar o mundo das pessoas, como está mudando o meu mundo. E hoje o convidado, ele é um convidado todo especial, porque ele não vai ser convidado, né? Ele vai ser o host do DilaVocast 049, ele é quem vai fazer as perguntas. Então, eu trouxe hoje o meu amigo, o especialista em consórcio, o meu amigo do BNI. O BNI é o Business Network International, são grupos de network. Ele faz parte do BNI aqui em Fortaleza e eu faço parte do BNI no Eusébio. Mas, enfim, nós nos conhecemos, a nossa energia, a nossa conexão fez com que a gente se aproximasse, e isso deu muito aprendizado e muita amizade. Então, eu quero que o Davi Lisboa se apresente mais uma vez. Já é a 3ª vez que ele vem aqui, é uma honra recebê-lo sempre aqui, e eu quero pedir para você se apresentar para nós começarmos o nosso bate-papo. Maravilha, João. Muito obrigado, certo, por ter me receber aqui pela 3ª vez, né? Fico muito contente com isso. Eu sou o Davi, sou especialista em consórcio, como você falou, mas assim, realmente, à medida que eu fui conhecendo o João, é muito assunto rico que a gente consegue aprender com ele, né? Tanto que na primeira vez eu vim para a gente conversar sobre o consórcio, no âmbito da contabilidade, no âmbito do desenvolvimento pessoal, e também na segunda vez a gente veio para falar sobre network. E foi eu que sugeri para o João, eu tô com o seu livro, eu li o seu livro. À medida que eu fui lendo, eu fui marcando e colocando assim perguntas, questionamentos. Vamos fazer um podcast para falar do seu livro, né? Sobre como ele foi enriquecedor para mim e sobre como ele pode ser enriquecedor para outras pessoas também. Porque é interessante, João, assim, você fazer não só um livro, você fez vários livros sobre essa questão dos erros, né? E o erro normalmente vem daquela frase, é errando que você aprende, né? Quando você faz alguma coisa, se você não acertar, pelo menos você aprendeu. Então você pegou algo que as pessoas resumem em uma frase só e destrinchou, né, e fez vários livros sobre isso. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, só você me falar que na hora de começar as perguntas, que eu já vou começar a lhe fazer. Muito bem. Antes de a gente começar, eu preciso agradecer aos patrocinadores. Esse DilaVocast, ele só é possível porque existem patrocinadores. Existem pessoas que confiam no nosso trabalho, e esse nosso trabalho é totalmente voluntário, é um trabalho de... eu encaro também, viu, Davi? Eu encaro o DilaVocast
como um retorno, uma contribuição de todo o aprendizado que eu consegui com a sociedade brasileira. Então, eu fui aluno de 2 graduações da UES, da Universidade Estadual do Ceará, e eu acho que é uma maneira de eu retribuir ao contribuinte cearense que paga os impostos e que sustenta a UES, é uma maneira de eu retribuir isso com um programa desse. E é também uma retribuição ao contribuinte brasileiro, porque eu tenho um mestrado e doutorado na Universidade Federal do Ceará, e a Universidade Federal do Ceará, isso custa caro. Cada aluno da Universidade Federal do Ceará, ele não sai por menos de R$3.000 por mês. Então, quantos milhares de alunos a Universidade Federal do Ceará não tem? E isso aí foi uma decisão política da época. A Universidade Federal do Ceará já tem mais de 70 anos, então contribuindo com o desenvolvimento. Mas para contribuir com o desenvolvimento brasileiro e cearense, nós precisamos pagar os impostos e nós precisamos priorizar a educação. Então, eu recebi essa educação, entre aspas, de graça, da UFC e da UES, e essa é minha contribuição para o contribuinte cearense e brasileiro. É nesse sentido que eu me sinto realizando aqui semanalmente o DiLavoCast. Ok? Então, agradecer à FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., por nos apoiar. Agradecer a DiLavo Soluções Contábeis, que é uma empresa que eu fundei há 26 anos atrás, e sou sócio com minhas 2 filhas, Emanuela e Rosita, e a gente procura também desenvolver um trabalho de contabilidade consultiva e estratégica. E a DiLavo Editora e Educação, que é uma editora que eu criei com aquela ânsia, com aquela vontade de ajudar autores independentes como eu a entrar realmente nesse mercado, que é um mercado muito fechado, viu? O autor aqui no Brasil, com as editoras tradicionais, no máximo, ele vai ganhar 10% do seu próprio livro. Então, você trabalhar, escrever um livro, você se preocupar com todo esse arcabouço e muitas vezes ainda pagar, e para você receber só 10% do livro, eu achei que a gente poderia mudar esse modelo de negócio, como eu estava conversando há pouco. Então, o modelo de negócio da DiLavo Educação, Editora e Educação, é um modelo de negócio onde vai pegar todas as receitas e despesas e custos de um projeto de livro e vai diminuir o lucro que der, 50% para o autor e 50% para a editora. A nossa ideia é essa, é uma ideia diferente do que está no mercado. Bem, então agora a palavra está com o meu host preferido, Davi Lisboa. Pode ir lá. Tá ótimo, João, muito obrigado. À medida que eu fui lendo o livro, a primeira coisa que me veio na mente foi isso, assim, o que faz uma pessoa escrever um livro, né, inteiro, eu sei que foi mais de um livro sobre os erros. Tem a ver que foi uma reflexão intelectual sua, tem a ver com experiência própria, que te motivou a escrever? Olha, foram as duas, né? Tanto uma reflexão de estudo, uma reflexão intelectual e até existencial, e também foi uma maneira, uma experiência prática minha, né? Eu sempre brinco que minha família que eu chamo minha mulher e meus 4 filhos, né? Eles sempre eles gostam de me lembrar e relembrar dos meus próprios erros, né? Às vezes erros simples, né? Mas a gente no nosso dia a dia, né? A gente comete muito erro. Agora, aí eu procurei com esse livro, porque eu há uns 4 ou 5 anos atrás, eu comecei com essa vibe de escrever sobre meus erros. E quando eu pensei que não, estava com 1000 páginas escritas. Então, aí eu pensei, quem vai ler 1000 páginas? A não ser que seja eu mesmo ou algum maluco como eu, né? Então, aí eu pensei, já que eu escrevi numa sequência,
eu vou fazer a trilogia. Então, fiz a trilogia O Poder dos Erros. O livro 1 é Os Erros Não Nos Definem, que está aqui, né? O livro 1, que a gente vai falar sobre ele. O livro 2 é esse aqui, O Legado dos Erros. Okay. Agora eu acho que E o livro 3 é esse, é A Sabedoria dos Erros. Inclusive, o livro 3, né, só para vocês terem uma ideia, o livro 3 tem 458 páginas. Então, minha mulher sempre brinca comigo. João, tu devia fazer um livro assim de uns 50 páginas, que aí eu ia ler. Porque um livro desse tamanho eu não vou ler, não. Mas a gente não lê livros por conta da quantidade de páginas, ou muita ou pouca, né? Então, livro de mais de 1000 páginas que eu já li, eu li A Revolta de Atlas, viu? A Revolta de Atlas tem 1215 páginas, de uma russa naturalizada americana, né? E da primeira parte do século XX, né? A Ayn Rand. Então, E outra coisa, ela escreveu aí, isso é nos anos 20 e 30 do século XX, mas o livro até hoje é atual. Viu, Davi? Você que gosta de ler também, não sei se você vai se dispor a ler um livro tão grande, mas vale a pena. Então, eu realmente decidi escrever já pensando nessas duas hipóteses, né? Na hipótese de intelectualidade mesmo e de descobrir por que é que as pessoas erram tanto, né? E por que é que muitas têm vergonha do erro e muitas não pensam, a maioria não pensa que pode aprender com os erros, que a gente aprende mais com os erros, né? Então, se a gente analisar, e eu fiz essa análise, tanto no primeiro como nos outros dois, desde Adão e Eva, né? A história de Adão e Eva já começa com o erro, né? Verdade. Que o cristianismo e o judaísmo e tal se fala na queda, né? Então, a queda nada mais foi do que um erro. Adão e Eva desobedeceram independente de quem motivou essa desobediência, mas desobedeceram a uma ordem de Deus que era só não comer o fruto só de uma árvore, né? Você está num jardim, numa floresta, né? E aí você teima e vai comer justamente o fruto daquela árvore proibida. Então, pensando nisso, o livro nasce exatamente dessa percepção. Não somos definidos pelos nossos erros, mas pelas maneiras como reagimos a eles. Eu gostei muito quando você fala sobre isso, ainda mais essa parte que você falou sobre começar por Adão e Eva, porque eu vejo que você entendeu isso. Errar não é só um acontecimento isolado, né? Você errou porque tentou algo, né? Se Deus não tivesse colocado Adão e Eva ali e não tivesse dado livre-arbítrio a eles, não teria tido o erro, né? Não teria acontecido, né? Isso, mas também ele não teria feito tudo o que ele fez, né? Exatamente. E olha que interessante, assim, tem uma parte do seu livro que você fala um pouco sobre isso, sobre recomeçar. Você fala que o seu primeiro vestibular, você tentou com 38 anos, né? Mas você já estava no Banco do Nordeste com 38 anos? Já, não estava? Já estava no Banco do Nordeste. E o que te motivou a ter esse recomeço, então, de fazer vestibular com 38 anos? Pois eu e minha família chegamos aqui em Fortaleza em 1995, né? Em 95 eu tinha 35 anos. Então, só 3 anos, sim, viemos para o Banco do Nordeste. Fui trabalhar lá na agência do BNB da Bezerra de Menezes, ali na Bezerra de Menezes, a agência linda, maravilhosa, né? E com companheiros, assim, com colegas excelentes. Mas, com 35 anos, vim para cá já com os 4 filhos, a esposa e um cachorro, né? E vim para cá com toda vontade de progredir, de crescer, né? Mas esse vestibular com 38 anos, né? Que eu fiz aqui na UES, fiz na UFC, né?
Mas eu quero voltar um pouco, eu tinha uns 23, 24 anos, eu fiz vestibular na UES, mas não concluí, né? Passei, inclusive, para matemática lá em Juazeiro do Norte, eu trabalhava em Brejo Santo, e ia fazer vestibular e estudar toda noite, 72 quilômetros, e a gente ia estudar e eu passei para matemática. Inclusive, tirei o primeiro lugar no vestibular. Também fiz vestibular lá na UES para edificações, um tecnólogo em edificações. E quando eu fui para Paraíba, também fiz vestibular e passei para geografia na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, lá no campus de Cajazeiro. Mas quando eu cheguei aqui, resolvi estudar porque eu sou muito inquieto, né? Comecei a estudar muito cedo, com 16 anos já estava trabalhando no Banco do Brasil como menor aprendiz. Mas, enfim, quando foi em 98, eu com 38 anos, aí passei no vestibular na UES para pedagogia e passei no vestibular na UFC para economia. E com 4 filhos, uma mulher e um cachorro, né? Ainda quis fazer esses 2 cursos em paralelo, né? Mas eu aguentei ainda a economia 1 ano e meio. Só que economia, para quem conhece essa área, tem muita disciplina com pré-requisito. O que é isso? Principalmente nas universidades públicas. As universidades públicas existe algumas disciplinas tipo cálculo 1. Você só faz cálculo 2 se tiver passado em cálculo 1. Se você reprovar no cálculo 1, você vai passar o curso todinho sem fazer cálculo 2 e cálculo 3, e assim por diante, né? Isso aí é que a gente chama de pré-requisito. Mas eu aguentei ainda os 2 cursos, e na UES foi pedagogia, né? E eu aguentei aí no 1 ano e meio, mas aí eu não, vou trancar, vou dar a oportunidade de criar outra vaga do vestibular para outra pessoa na UFC. Aí fui lá, me dediquei à família, o trabalho no Banco do Nordeste, que depois eu saí, o trabalho no Banco do Nordeste e a pedagogia. Só que a pedagogia, eu sou tão inquieto, né, que a pedagogia são 4 anos na UES, mas tem horário diurno e noturno. Quando eu saí do banco, eu terminei pedagogia, que são 4 anos, terminei em 3 anos. Terminei em 3 anos porque eu fazia disciplina de manhã e de noite. Quando eu fui para outros empregos, como a consultora Queiroz Galvão, fui ser chefe setor de compras lá na consultora Queiroz Galvão e assim por diante. Então, só para dizer que... e outra coisa, e foi também uma maneira de eu mostrar para os meus 4 filhos que para nós pobres só tem uma saída, é estudar. É estudar, estudar, estudar. Não tem outra saída. Porque acertar na Mega Sena é 1 para 50 milhões, né? Então, se você é jovem e está aí aguardando acertar na Mega Sena, tá difícil, né? Então, eu passei no vestibular e fiz e fiz a graduação em pedagogia, só que com 3 anos, no último semestre de pedagogia, eu já passei para o mestrado na UFC. Eu não tinha nem o diploma ainda, e fiz minha inscrição com a declaração da coordenação que era formando. Aí passei, foram 96 candidatos para 21 vagas, e eu passei, e ainda passei com bolsa, né? E só tinha 11 bolsas, e eu ainda peguei uma dessas 11 bolsas. Então, com isso, depois a gente vai ver mais aqui, mas é só a vontade de mostrar para os meus filhos, né, também, que eles podiam, né? E eu lembro que, nessa época, Emanuele também passou para pedagogia na UES, foi minha colega de sala, né? Emanuele muitas vezes brincava comigo e dizia: pai, tem muita escola, porque a gente estudava à noite, né? Uhum. E aula da UES, e a UES ali 22 horas, 10 horas da noite, é muito deserto, né? Ali no Itaperi. Aí Emanuele dizia: pai,
tem umas colegas pedindo para o senhor não fazer pergunta depois de 9h30. Depois de 9h30, não faça pergunta, pelo amor de Deus, para o professor terminar logo a aula, né? Mas, enfim, eu sempre gostei de... Não sei se é por conta de problema de visão, né? Eu sempre gostei de sentar na primeira fila para prestar atenção, para anotar e para fazer pergunta, né? Teve um professor da UFC, quando eu fazia ciências contábeis, depois eu vou conversar sobre ciências contábeis, que ele dizia, João, quando você vem para a aula, eu já fico nervoso, que eu não sei se vou responder tuas perguntas. Então, essa demonstração, esse exemplo, ele valeu porque nossos 4 filhos, né, meus e de minha esposa Verônica, 2 são advogados, uma médica e uma contadora. Então, todo mundo, pelo menos, se formou, todo mundo já está com as suas vidas ganhas, e agora é só a gente curtir mais. Agora fica muito forte que você falou assim, para o pobre só lhe resta estudar muito, né? Mas estudar sem tentar algo não adianta. Também não adianta. E estudar e se acomodar também não adianta. Porque você estava concursado do Banco do Nordeste. Que é um emprego muito bom. Exato. Muito bom mesmo. Poderia ter ficado ali e até hoje e não ter tentado nenhum vestibular. Me aposentar tranquilo, só pegando uma prazinha, tomando uma cervejinha, né? Exato. Mas eu sempre fui inquieto, né? Então, é o ato de tentar. Isso aí é muito importante. Tem uma parte, todo mundo que pegar o livro para ler, à medida que for lendo, é muito prazeroso, uma parte inicial aqui, que ele começa a passar pelo Egito, pela Mesopotâmia, por Roma. Aí você vai relembrando e vai reafirmando essa parte aqui, como cada nação cresceu, caiu, né? O motivo dessa queda, né? Esses impérios. E assim, é muito gostoso de ler essa parte. Como foi esse processo de estudo, de pesquisa para ti? E o que te marcou à medida que foi analisando esses processos? Então, esse processo de pesquisa é muito intenso mesmo. E é fascinante porque eu adoro pesquisar. Eu adoro história, antropologia, filosofia, teologia também gosto muito, né? E minha esposa sempre... a gente brinca muito, né? E aí quando chega coisa no correio, né? No correio lá de casa, né? Que a gente mora no condomínio de casa. Aí ela diz logo, quando é para João? É livro. Então, eu sou um consumidor de livro, assim, um consumidor inveterado mesmo de livro. Então, eu leio bastante. E outra coisa, eu tenho uma coisa, eu não leio um livro só. Eu leio simultaneamente 2, 3 livros. Tem 2, 3 livros, todo dia eu leio no mínimo 10 páginas de cada livro. Né? A minha meta pessoal é essa, né? Então, pensando nisso, como eu já até adiantei um pouco, comecei a ler e a escrever e pesquisar, e através do livro A Revolta de Atlas, né, da Ayn Rand, eu percebi que dava para escrever muita coisa. E eu, assim, fiz mestrado e doutorado, e quando você faz mestrado e doutorado, você sente aquela vontade de deixar um legado através da pesquisa, através realmente da escrita, né? E é isso que eu tô fazendo agora. E a gente vê que nações, impérios, né? Como o Império Egito mesmo, né? Do Egito, do Baixo e do Alto Egito, juntamente com... Eu gosto muito da história de José, inclusive eu coloco muito José do Egito aqui, eu coloco muito nesse livro aqui, Alta Performance, Faça Mais com Menos, porque eu acho que foi um dos maiores empreendedores, chama-se José do Egito. Ele foi vendido como escravo para o Egito, né? E quando chegou lá, foi preso, foi humilhado,
a mulher do Potifar, né, que era o patrão dele, quis seduzi-lo e ele, com a fé em Deus, não resistiu e ela conseguiu mandar ele para a prisão. Mas, enfim, aí a história, quem quiser ler, né, mas ele conseguiu, depois dessa prisão, ele tinha esse dom de Deus de revelar sonhos, e ele revelou o sonho de Faraó e conseguiu ser o governador geral lá do Egito. Mas aí a gente vê também os costumes do Egito, né? Os costumes de várias civilizações, e é o que o Davi está dizendo, né? Disse aqui no seu preâmbulo, é que impérios eles sobem e descem, né? Uhum. Nós tivemos o próprio Egito como um dos grandes impérios da antiguidade, e tivemos outro como o próprio Alexandre o Grande. Nós tivemos o Império Persa, que hoje é o Irã, nós tivemos o Império Romano. Na época de Jesus Cristo, o Império Romano era o dono do mundo conhecido, né? E aí depois tivemos o Império Inglês, né? A Inglaterra dominando o Ocidente todo. Tivemos também impérios como o próprio Mongol, chinês. Eu adoro história nesse sentido, né? E para ver quais os erros e quais os acertos que eles tiverem. E hoje a gente está vivendo um império que, na minha visão, tá já acabando, que é o Império Norte-Americano, né? Porque os chineses estão chegando aí com tudo, né? Então, nesse sentido, por isso que eu gosto muito de aprender com o passado, né? Que a gente aprende realmente com o passado e a gente descobre que a humanidade inteira ela muda só de gerações, mas ela continua cometendo os mesmos erros. Você até fala também sobre capitalismo, sobre o comunismo, compara também as economias, né? Uhum, muito bem. Sobre economias, né? Quando eu estava na pedagogia e na economia, e no curso de economia, eu estudei um pouco Marx, né? Karl Marx, Adam Smith e o próprio Keynes, né? E a gente vê que muitas sociedades, e hoje em dia existe muito essa polêmica brasileira, esse dualismo, que tem até outro livro sobre o dualismo, né? Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, eu falo muito sobre esse dualismo de direita e esquerda, de certo e de errado, de bem e do mal, o que é o bem e o que é o mal, né? O que é o certo e o que é errado, né? Então, nesse sentido desse dualismo aí entre capitalismo e comunismo, né? Então, direita e esquerda. Então, quem está certo? Eu não entro nesse jogo de quem está certo, porque eu coloco no livro, tanto coloco nesse como coloco no livro que você leu, eu coloco muitas questões que vai depender muito do ponto de vista, vai depender da cultura do país, vai depender de várias coisas, essa questão de ditadura, de autoritarismo, né? E de democracia. O que é democracia também? Se a gente for atrás da democracia grega, a gente vai ver que lá, como era a democracia grega. Por exemplo, mulher não existia, não podia votar. Nem votava, nem escravo também existia e não podia votar nem ser votado. E estrangeiro também existia e não podia votar nem ser votado. Então, que sistema é esse, né? Então, mas comparando isso, eu dou vários exemplos, né? Você viu lá, vários exemplos sobre países capitalistas, país democrático, país comunistas, país socialista, né? Então, cada sociedade ela vai ver o que é melhor para ela naquele momento, né? Então, e esses impérios como o norte-americano, como o inglês, como o romano mesmo, são impérios que terminam se metendo
no bom sentido ou no mau sentido, se metendo na cultura dos outros, né? Porque o que faz uma pessoa ir lá guerrear com o Irã, e o que faz o Irã ter tanto ódio de Israel e assim por diante. Então, tudo isso é cultural e mistura religião com cultura, com economia, né? Com interesses econômicos, como a questão do petróleo e assim por diante. Então, eu adoro estudar isso, mas e tento fazer isso sem um viés ideológico forte que queira influenciar você. A ideia aqui não é influenciar você sobre ideologia nenhuma. A ideia aqui é só trazer fatos históricos, né? Fatos e tentar conversar sobre esses fatos. Tem uma parte do livro, acho que é um capítulo inteiro dedicado a isso, que é dedicado ao perfeccionismo. E você coloca assim, que perfeccionismo está muito associado a problemas de saúde mental. Só que isso aí é de certa forma um paradoxo, né? Porque se você é perfeccionista e não erra, você não devia ter problema nenhum. Exatamente. Né? Então, como é que você explica isso, essa associação de perfeccionismo com problemas de saúde mental? Eu até coloquei isso, porque o que é o perfeccionismo? O perfeccionismo são aquelas... Eu já fui muito perfeccionista e, graças a Deus, me libertei um pouco. Eu tinha até essa dúvida. Era um caso seu também? Você se sentia perfeccionista? Sim. Aí é uma coisa que a gente precisa se libertar. Nós precisamos nos libertar do perfeccionismo, aquele negativo, aquele que não dispensa nada de ninguém, que se eu coloquei esse livro aqui de uma maneira errada, por exemplo, se o Alisson, que está aqui, colocou esse livro assim, e eu não gosto, eu chego aqui e mudo aqui, e se o Alisson disser, não, mas seu João, esse livro desse jeito fica melhor por causa da câmera, por causa de... Rapaz, não, mas eu quero desse jeito mesmo e acabou. Então, muitas vezes, o perfeccionismo, eu não estou dizendo para a gente ser desorganizado. Desorganizado é uma coisa. Perfeccionista, aquele que não aceita os erros de ninguém, que não admite falha nem dele mesmo. Por isso que dá a questão da saúde mental. A saúde mental, você vai ficar doente quando aquilo passa a ser uma coisa assim patológica mesmo. Quando você passa a não aceitar nada e as pessoas terminam ficando distantes de você. Sim. Porque aquilo é uma questão de doença mental mesmo. Passa a ser uma doença mental. Então, sobre isso, eu tenho uma frase que eu aprendi com o Érico Rocha. O feito é melhor do que o perfeito. Sim. E o que é isso? É você ser tão perfeccionista que você só faz isso, você só dá um passo, você só realiza um projeto se for o mais perfeito do mundo. Então, você não vai realizar nunca. Então, eu fiz o curso do Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento, aí ele dizia, no lançamento de semente, a gente tem que lançar, às vezes, nem o seu próprio produto, o seu infoproduto, está pronto, mas você precisa ir para campo de batalha. Então, o mercado, o campo de batalha, é que vai dizer se o produto está bom ou não está. Então, o perfeccionismo, ele é uma coisa que precisa ser muito estudada para não se transformar numa doença mental. Então, a organização é boa, a qualidade é excelente, eu adoro qualidade, adoro tecnologia, adoro invenção, adoro história, mas a gente, se eu fosse esperar, meus filhos têm alguns filhos que nem sabem que eu tenho 10 livros já lançados, não. Porque alguns acham que eu tenho só esse, viu? Eu estou aqui dizendo para vocês, mas não vão dizer para elas, não. Eles acham que eu tenho só isso. Aí, eu conversando com elas, né? Há um ano atrás, tá? Aí uma disse, Paim, você vai lançar essa trilogia tudo de uma vez? Você tem dinheiro para isso?
Como é que você vai fazer? Você vai gastar muito. Você tem tempo para isso? Aí eu fico calado, né? Aí ela disse, olha, o Harry Potter, né? Harry Potter, porque tem algumas séries aí, né? O Harry Potter, ele lançou quando estava vendendo bilhões, foi que ele lançou o segundo, para o público ficar esperando. Mas eu sou muito agoniado, né? Eu já lancei os 3, já lancei o mundo. Então, nesse sentido, elas ficam com raiva, né? Principalmente elas minhas 3, né? Minha mulher não, minha mulher já desistiu de mim nesse sentido de ficar fiscalizando, né? Mas, Davi, eu quero dizer para você, e para você também que está nos ouvindo, não digam nada para minhas filhas, mas elas acham que eu só lancei esse agora. E esse não foi nem lançado ainda oficial, vai ser lançado agora em maio, não é, Edila? Vai ser lançado agora em maio. E outra coisa, vai ser lançado agora em maio e com a leitura de um amigo como o Davi Lisboa, que se preocupou em fazer tudo isso, né? Em fazer essas anotações, em estudar o livro. Depois eu tenho até, eu vou lhe responder alguma coisa sobre como eu fiz o livro. Legal, muito legal. Ok? Como é que a convivência com pessoas perfeccionistas influenciou também nesse capítulo? Olha, influenciei demais. Eu conto até um episódio aqui. Eu entrei no Banco do Nordeste, né? Fiz o concurso lá em Iguatu, passei no concurso e fui chamado, mas eu não fiquei na agência de Iguatu. A direção do banco me colocou lá para Braz Santo. Eu morei 9 anos em Braz Santo. Tenho 2 filhos que nasceram em Braz Santo, né? Dos nossos 4 filhos. E aqui na página 133 deste livro, Alta Performance, Faça Mais com Menos, na página 133, eu dedico aqui um capítulo inteiro à família Landim. E fui estar com um mês mais ou menos, eu fui falar com o deputado Guilherme Landim, né, que é lá de Braz Santo, é representante de Braz Santo, e é filho do Hélio Landim, que já foi deputado estadual, já foi presidente da Assembleia e foi prefeito de Braz Santo. E hoje, a viúva de Hélio Landim é a atual prefeita de Braz Santo, a mãe do Guilherme Landim, né? E eu fui mostrar para ele, e levei um livro desse autografado para ele. Fui lá na Assembleia. Então, pensando nisso, é que eu vejo nessa trajetória por onde eu andei, né? Por onde eu andei, eu procurei assim entender, né? Fiz muitas amizades e entender mais ou menos como aconteceu isso. E a pessoa perfeccionista que eu conheci e aprendi muito com ela lá em Brejo Santo foi o meu primeiro gerente do Banco do Nordeste, Mário Balbino dos Santos, né? E Mário Balbino me ensinou muito a fazer correspondência interna, mas ele me chamava no birô dele. Lavô, senta aí, vai escrevendo. Aí ele me ensinava até as vírgulas, até conjunção. Então, um gerente de banco que te ensina até as conjunções, olha, Lavô, isso aqui não concorda com isso, entendeu? Mas toda a correspondência, todo o relatório, ele me chamava para fazer. Então, mas ele me chamava, dizia como é que queria. Eu ia na máquina de datilografia, viu, pessoal? Não era em computador, não era em notebook, não. A máquina de datilografia, isso em 1983, mais ou menos. Então, na máquina de datilografia, eu ia lá, fazia CI, que é a comunicação interna, e fazia os relatórios, e aí depois levava para ele, e ele corrigia. Tinha que ser, ia corrigindo, até as vírgulas ele corrigia. Então, eu aprendi aí. Alguém pode dizer, mas cara desse é muito arrogante, umas besteiras dessas. Eu nunca achei isso besteira. Eu sempre achei que dava para eu crescer como profissional e eu cresci também e agradeço muito. Obrigado, Mário. Mário mora hoje, é aposentado, mora hoje em Juazeiro do Norte. É uma visão interessante, assim, em vez de ter repulso de uma pessoa perfeccionista, tentar aprender com ela. Exatamente. A ideia é essa. Tem uma página aqui, que é a página 81, que eu até grifei aqui, ó, que eu achei muito diferente isso que você fala,
que foi fazer vestibular para motivar seus filhos, né? E normalmente o filho chega do colégio com uma tarefa e o pai nem lembra mais daquele assunto, tem dificuldade até de ensinar a ele. É o oposto esse caso. Você foi estudar vestibular para motivar os seus filhos. Como foi essa dinâmica em casa? O que é que você aprendeu com isso? O que é que seus filhos aprenderam com você e você com eles? Pronto, eu aprendi com eles que uma forma de eu ensinar, a melhor forma de eu ensinar a eles era justamente eu dar o exemplo. Porque o exemplo, ele arrasta, né? Não adianta você ter um discurso todo bacana e não dar o exemplo, né? Então, eu não sei nem se eu posso dizer isso aqui, porque minhas filhas vão me matar. Mas por exemplo, em 1998, eu acho, nós chegamos aqui em 95, né? Em 98 fui fazer o meu primeiro vestibular. Então, eu fui fazer com uma das filhas. Não vou nem dizer o nome dela para ela não ficar com raiva de mim. Com uma das filhas. Eu fiz para UFC, eu fiz para economia, passei. Ela fez para odonto e não passou. Aí fomos para a UES, né? Eu fiz para pedagogia, passei. Ela fez para nutrição e não passou. E ela terminando o terceiro ano no melhor colégio que tinha aqui. Qual era o melhor colégio aqui da época? O GEL. Lembra do GEL lá da Bezerra de Menezes? Lembro, então, sim. O GEL da Bezerra de Menezes era um colégio muito interessante. Então, teve outra filha também, né? Que passou no vestibular e passou para a noite. Passou em Ciências Contábeis e passou para a noite. E aí eu dizia, fulana, não seria bacana o curso de Ciências Contábeis, não sem desvalorizar o meu curso, né, de Ciências Contábeis, mas é um curso que dá para fazer noturno. Por isso que tem turma noturna, né? Eu acho que medicina fica complicado você fazer noturno, porque tem muita aula, são 6 anos, mas Ciências Contábeis dá para fazer noturno. Não, é porque se eu estudar de manhã, vai ser melhor, eu não vou ter mais tempo para estudar. Eu concordo. Aí eu fiz um trato com ela. Se você tirar notas melhores do que a minha, que eu estou fazendo Ciências Contábeis à noite, se você tirar alguma nota melhor do que a minha, aí eu dou o braço a torcer e reconheço. Com 6 meses, ela mudou para a noite. Olha aí. Então é mais ou menos nesse estilo, certo? Nesse estilo. Aí, mas nunca tive... Eu até influenciei um rapaz, né? Um rapaz namorado da minha filha. A minha filha mais nova. Ele fazia engenharia na UFC. Aí eu disse, fulano, se fosse eu, faria medicina. A formação para você é medicina. No outro ano, ele fez outro vestibular e passou para medicina. E hoje é médico, lá em São Luís, no Maranhão, né? Ele se formou, fez residência em medicina nuclear, em Recife, na Federal de Recife, e se formou na UES daqui, em medicina. E hoje é um excelente profissional lá em São Luís. Então, ele mudou o curso por causa de mim. Modéstia à parte. E parabéns. Muito legal. Tem uma parte aqui, acho que na página 120, você fala sobre epifania. Qual foi essa epifania que você teve? Como é que isso mudou assim, os tempos de crise? Como é que isso te fez lidar com os tempos de crise? Pronto, a epifania, pronto, eu também recebi crítica por causa desse nome. Eu tem alguns termos que eu descubro e minhas filhas mais críticas, né, elas dizem, pai, ensalce-me. Então, teve outro termo anterior chamado vanguarda, né, que é um termo pouco usado, né, mas eu conversando sobre vanguarda, aí minhas filhas... Não tem jeito possível, não. Arranja esse. Então, quando eu arranjei essa palavra também chamada epifania, elas disseram:
mas pai, só o Senhor mesmo. Então, epifania é aquele instante em que você faz alguma coisa com um sentido, uma forma bem profunda, né? E eu fiz isso, eu não sei se você notou, mas no nosso livro, no final de cada capítulo, Sim. tem uma análise pessoal do capítulo, tem um diário de bordo e tem uma epifania. O que é isso? Essa análise pessoal do capítulo eu faço como se fosse um resumo do capítulo. E para você fazer também. O diário de bordo, eu peço para você pegar papel e caneta, que foi o que Davi, que eu fiquei muito orgulhoso de você, porque foi a minha intenção essa, que você pegue papel e lápis. Quem é mais tecnológico e gosta de um tablet, de uma caneta especial, não sei o quê, pode fazer também, né? Mas o bom é pegar papel e lápis e anotar dúvidas, anotar perguntas, o que você fez. Você fez tudo certinho como eu mentalizei, né? E a epifania também está no final de cada capítulo. A epifania é para você saber e você sentir o essencial daquele capítulo. O que foi o essencial daquele capítulo. Então, a palavra epifania, ela entrou aí nessa vibe de te dar, no final de cada capítulo, que você reflita sobre o que te marcou, o que foi essencial naquele capítulo. Não, dá para notar esse seu interesse que a pessoa extrai e aprende o máximo. No início de cada capítulo, de cada capítulo também. Ele coloca a epígrafe, que é, pronto, a epígrafe eu não lembrava o que era. Lê aí, por favor. Por exemplo, o capítulo 7. Erros e a criatividade. O impacto dos erros no processo criativo. Aí, epígrafe. Toda invenção já foi um erro ousado. Toda invenção já foi um erro ousado, né? Isso. Aí ele coloca símbolo. Um lápis quebrado evoluindo para pincel. Ou seja, é como se você quisesse muito que quem está lendo, ele visualizasse, ele sentisse mesmo aquilo que ele vai ler para poder aprender. Aí coloca em seguida, pergunta provocadora. Coloca a pergunta provocadora. Você tem coragem de errar como um artista que não teme a imperfeição? Então, no início, ele já lhe prepara para o capítulo, com o símbolo, com a epígrafe, com a pergunta provocadora, e no final do capítulo, ele coloca o diário de bordo com os principais insights que você pode ter tido com aquele capítulo. Ou seja, ele quer que você medite e aprenda mesmo. Achei muito, muito legal. Muito legal mesmo. Tem uma parte que eu achei também legal, e eu fico meditando como é que eu vou aplicar isso na minha vida, porque a gente tem medo de errar, e esse medo de errar às vezes te atrapalha de crescer no trabalho, às vezes te atrapalha até de conseguir uma namorada, te atrapalha de tudo na sua vida, né? Exatamente. Aí você fala assim, separe um momento para errar. Você propõe, né, deliberadamente que a pessoa separe um momento para errar. Como é que a pessoa pode fazer isso na prática mesmo? Rapaz, eu quando era assim, tinha 17, 18 anos, né? Eu ia para as tertúlias lá em Orosi e a gente precisa fazer teste. Eu faço teste quase todo dia, eu faço teste. Esse de Lavocast de hoje, o 049, é um teste que nós estamos fazendo. É a primeira vez que eu faço com o meu amigo Davi Lisboa sendo o host, né? Então, eu fazia um teste lá. Eu nunca fui dançarino, né? Então nunca fui muito bom de dançar. E eu fazia uns testes às vezes. Na primeira vez, eu ia chamar uma moça para dançar, porque naquela época não era só dançar. Dançar para nós, naquela época, era dançar agarrado mesmo, era agarradinho. Então eu ia chamar uma moça para dançar, e quando ela não queria, a gente ficava mangando um do outro, a gente chamava de dar o fora, né? Dar fora, né? Tem outras cidades chamam outro nome, mas lá em Orosi era dar o fora. E quando a menina dava o fora, aí você ia pro bar, aí tomava 2, 3 copos de cerveja, com raiva assim, com vergonha e com raiva. Mas aí eu disse, rapaz, que besteira é essa? Eu vou chamar outra. E eu chamava 10. Se 10 não fosse, eu chamava 11, 12, e assim por diante. Então são esses testes que a gente faz com nós mesmos, e muitas vezes numa coisa simples, né? Como essa de chamar, de tentar interagir com as pessoas,
como numa profissão, qualquer profissão. Pronto, você é um profissional de consórcio. Quantos não você não recebe quando vai conversar com algum futuro cliente, né? Exatamente. Todo mundo que trabalha com vendas, ele vai criando couro, né? Couro, exatamente. Porque ele precisa criar uma resistência aos nãos que ele recebe. De início, quando a pessoa é novinha, ela pega pro coração. Aquilo ali, ela acha que é pessoal. Né? Não é pessoal. Outra coisa, eu brinco sempre com o Davi, dizendo o seguinte: quando o Davi vai oferecer um consórcio a você, não pense que é por ele, não. Ele está te oferecendo uma oportunidade para você, ou para você fazer uma aplicação financeira através de consórcio, que eu não sabia, Davi foi que me ensinou isso aí. Você está tendo a oportunidade de comprar uma moto, você está tendo a oportunidade de comprar um carro, você está tendo a oportunidade de comprar um imóvel, né, Davi? Exato. Gostou da propaganda aí? Gostei demais. Se você for associar, tem muito a ver, porque qual é o medo da pessoa de não contemplar no primeiro, no segundo, no terceiro, ou seja, é o medo de errar, né? De chamar a primeira e a primeira não querer dançar, a segunda não querer dançar. E assim por diante. Esse medo de errar torna as pessoas mais passivas do que ativas, ou seja, ela vai acabar acontecendo apenas as coisas que acontecem com ela e não as coisas que ela foi atrás, que ela realmente queria, né? E outra coisa, Davi, ela não vai ser protagonista da própria vida. Nós devemos ser, eu aprendi até inconscientemente, eu preciso ser o protagonista da minha vida, porque ninguém vai pagar minhas contas, ninguém vai viver a minha vida, ninguém vai ter a minha família, e assim por diante. Exatamente. Né? Tem uma parte do livro que você fala sobre ser crítico demais. Né? Qual você acha que é o impacto de uma pessoa ser muito crítica? E você cita até o Mindfulness, né? Como é que o Mindfulness ajuda nesse processo? Rapaz, eu até... na página 160. Exato. Na página 160, da página 160 em diante, eu falo muito sobre o Mindfulness. O que é o Mindfulness, né? Ele ajuda pessoas e ensina a ter presença e a ter consciência e acolhimento, até com nós mesmos, né? Então, é um processo muito bacana que nos ensina que o estar aqui e agora, né? Muitas vezes tem algumas... a meditação, e isso faz parte... o Mindfulness foi desenvolvido mais a respeito de pessoas que querem meditar, que querem viver o presente mesmo, o hoje, o agora, né? Então, é uma das frases mais bacanas que eu já vi, foi o filho de um amigo meu, um jovem aí dos 18 anos, lá em Brejo Santo, que sofreu um acidente de moto, passou uns 6 meses deitado numa cama, né? E eu fui visitá-lo, e ele já tinha saído da cama e estava sentado, né, numa cadeira lá. Eu fui visitá-lo e a gente conversando, e a alegria e tal, muito papo bacana. Aí ele disse: seu João, a coisa mais importante que eu descobri depois do acidente foi sentar numa cadeira. Olha aí. Olha a reflexão, né? A gente achar bacana. Pronto, graças a Deus eu estou aqui sentado nessa cadeira, eu estou com o meu coração funcionando direitinho, né? Eu estou respirando bem, eu estou aqui pronto para quando sair daqui, para minha casa, para minha família. Então, são essas constatações que o automático, né, que a vida cotidiana nos faz, acontece com a gente, que a gente queira ou não, né? Uhum. Mas o Mindfulness, ele vai fazer com que nós sejamos menos críticos, menos autocríticos, né? E menos críticos também com os outros, né?
Muitas vezes, Davi, a gente não aguenta aquela pessoa que só conversa para você, fala mal dos outros, fala mal do emprego, fala mal do tempo, fala mal do político, fala mal do presidente, fala mal do governador. Então, isso aí é horrível. E, para isso, a gente precisa viver com mais paz interior. E isso começa dentro da gente, né? E isso, através dessas técnicas de mindset, mindfulness no cotidiano, sobre nossas atividades. A minha filha, que é médica lá em Oroz, né? Oroz e Iguatu, e quando a gente morava aqui tudo junto, né? Morava lá em casa ainda. E antes de se formar, teve uma época que eu coloquei a nossa Dilavô Soluções Contábeis lá no centro, ali perto do Dragão do Mar, né? É o centro Dragão do Mar. E ali perto da Monsenhor Tabosa. E às vezes eu morava aqui perto no Jardim Guanabara, vendemos essa casa o ano passado. E aí ela pegava carona comigo para não ir de ônibus, ela pegava carona comigo às vezes, e cada dia eu ia por um caminho diferente, por uma rua diferente. Ela disse: pai, que marmota é essa? Pai, que marmota é essa? Aí eu digo: minha filha, é porque gente importante como eu não pode ir no mesmo roteiro, porque pode ser que a gente seja assaltado ou sequestrado, né? Então, mas até isso é bom, sabe por quê? Porque você muda provoca sua mente a pensar diferente, a ver coisas diferentes, não é? Não tem a ver com a parte que você escreveu do Thomas Edison, isso aí, né? A forma que a mãe dele reagiu com ele. Também. Sobre o Mindfulness, assim, eu lembro que na época que eu morava em Teresina, eu fazia um coach com uma coach daqui de Fortaleza, que é a Ana Andreasa, o nome dela. Aí ela falou: se algum momento você tiver uma crise de ansiedade, me ligue. Aí eu tive uma crise de ansiedade. Aí liguei pra ela, eu achei que ele ia falar alguma coisa muito mirabolante, alguma coisa muito criativa. Ela falou: você vai sentar e vai focar na sua respiração. Respira. Bacana. É engraçado que é algo tão simples, mas lhe faz lembrar que tá vivo. Então, assim, tira você daquele problema e lhe traz pro agora, pro hoje. Eu gostei muito dessa parte mesmo. Tem outra parte no livro que você fala sobre ambientes que propiciam, né, que permitem o erro, né, e também ambientes que não permitem o erro. Como é que a pessoa pode identificar e como é que ela pode criar um ambiente para ela assim? Então, no ambiente. Eu anotei aqui em algum local. Na 11. Na 11, né? Pronto. Então, ambientes que permitem o erro e ambientes que não permitem, né? Os ambientes que não permitem, nem se preocupe que não vai ter uma placa lá. Não permitimos erro. Não existe isso. Mas está estampado na sua chefia, no dono da empresa, no dono da casa. Então, por exemplo, na minha casa mesmo, né? Na minha casa, minha mulher não aceita que você entre... no meu caso, calçado? Calçado, muitas vezes calçado, né? E entre também sujando a casa, né? Sim. É mesmo que matar a mulher. Então, mas aquilo tudo, o irmão dela ontem estava criticando isso. Você é perfeita demais, você quando morrer não leva essas coisas, porque ela é muito acumuladora também. Você não vai levar isso quando morrer e tal. Mas tem ambientes que eu tento já... a nossa empresa de Lavô já foi assim, sabe? Mas com a vivência, a gente vem... não dizer que a gente convive com o erro de qualquer maneira, mas um ambiente onde a liderança tenha certeza que você errou ali, mas não errou porque quis, e errou tentando acertar. Eu lembro que na UFC,
há uns anos atrás, eu como professor de empreendedorismo, tenho uma empresa que eu cito aí no livro, que é a Google. A Google, ela desenvolveu uma plataforma chamada Aristóteles, justamente para estudar os erros. E eu todo primeiro semestre dos cursos lá de sistema de informação, de redes de computadores, ciência da computação e tal, eu passava para os nossos alunos o jeito Google de trabalhar. Tá lá no YouTube, né? É um vídeo de 40 e poucos minutos. O jeito Google de trabalhar. Esse vídeo ele deve ter mais de 20 anos. Mas é tão atual e é tão disruptivo, né? Que é a palavra da moda, que você fica impressionado como pode, né? Como pode. Então, lá na Google, o relacionamento... Então, a Google só tem uma palavra que a direção quer que faça. Tudo que você for fazer, faça o bem. Então, qualquer pensamento, qualquer desenvolvimento, qualquer trabalho que você for fazer, isso vai ser bom para alguém, isso vai causar o bem. E eu tive um professor também, inclusive no meu MBA de inteligência artificial, né? Que ele é um professor de ética aposentado também da USP, o professor Clóvis de Barros Filho. Não sei se você já leu algum livro dele. O professor Clóvis, eu também passo um vídeo dele, um vídeo dele, que ele deu uma palestra de uns 58 minutos, 59 minutos, lá em Salvador, para uma turma lá. E o professor Clóvis, ele disse que foi contratado pela Google norte-americana, lá em Palo Alto, né? E foi contratado para falar sobre os valores morais, né? Porque toda empresa moderna hoje, né, você tem os valores, a missão, a visão e a política de qualidade, né? Mais ou menos são 4 quadros que o pessoal... Tem uns que colocam só a missão, né? Outras colocam missão e visão, mas os valores são essenciais. E ele dizendo para a gente, né? O primeiro valor da Google Internacional é prazer. Primeiro valor da Google Internacional é prazer. Por que é prazer? Porque se você faz alguma coisa sem prazer, é horrível. Você não está vivendo, você está passando pela vida. Você já morreu e não sabe. Se você trabalha numa empresa sem prazer, você também não está com nada. Se você desenvolve um sonho de empreender sem prazer, também não está legal. Se você não sente prazer para voltar para sua casa, para o seio da sua família, que família é essa, né? Então, eu lembro muito disso aí, que ele disse isso. Olha, tem um banner lá na Google norte-americana, a central, né? Dizendo o primeiro prazer deles, o primeiro valor deles é o prazer. Interessantíssimo, isso aí, muito bom mesmo. E nessa parte que você falou das pessoas famosas, citou Lincoln, citou Edison, citou Churchill, Mandela, a Oprah, Gandhi, né? Você fez uma grande pesquisa. Qual deles te chamou mais atenção e o que é que você viu que eles tinham em comum? O que eles tinham em comum é resiliência. Então, eles tinham sempre essa questão de... Aqui. O que eles tinham em comum é a resiliência. Porque você cair, você fracassar, isso faz parte do jogo, faz parte da vida, né? Agora, o que você vai fazer com essa caída, com essa queda, com esse fracasso, para se recuperar? Então, todos eles erraram. Eu coloquei aqui, até 2 aqui. Quantas eleições Abraham Lincoln não perdeu, né? Quantas eleições ele não perdeu para ser o 16º presidente norte-americano? E foi um dos maiores estadistas da história, né? Não só dos Estados Unidos, da história da humanidade. Então, ele perdeu várias eleições para o Senado, porque lá nos Estados Unidos tem Senado até estadual, né?
Não sei se você sabe. Para o parlamento estadual, para o Senado estadual e até para presidente, né? Ele perdeu. Mas ele, através da resiliência dele, ele conseguiu ser eleito em 1860 o 16º presidente norte-americano e esses erros, essas perdas de eleições, fez com que ele tivesse mais resiliência para fazer mais acordos políticos, inclusive, ele liderou os Estados Unidos, ele foi presidente dos Estados Unidos, nada mais, nada menos, na Guerra Civil. Rapaz, você tem que ter, o Churchill também, na Segunda Guerra Mundial. Então, você tem que estar com couro grosso. O couro grosso mesmo para fazer isso, porque não é todo mundo, não. Não é todo mundo que pega uma guerra civil e junta duas entre aspas, duas sociedades totalmente contrárias e consegue unir numa nação só. E você mesmo escreveu que o Egito se destruiu assim. Se destruiu assim. E ele conseguiu evitar isso daí. Ele conseguiu evitar. Então, muito bacana. Eu lembrei aqui do Lincoln e lembrei também do Steve Jobs. Cara, o Steve Jobs, ele com 21 anos, ele estava fundando a Apple, né? Em 1985, o CEO, o John Scullin, né? Que foi ele quem deu o emprego para o cara, esse cara colocou ele para fora da empresa dele. Então, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, né? De uma liderança. Mas o que ele fez? Ele foi fazer sucesso e foi abrir outros negócios e depois ele foi convidado para vir administrar de novo porque a empresa estava o caos. E hoje a Apple é do jeito que é por conta de Steve Jobs. Eles conseguiram seguir a metodologia dele. Seguiu a metodologia, né? Desses aqui, ó, Edison, né, a Oprah, Churchill, qual desses histórias mais te tocou, né, e por quê? Rapaz, do Edison, eu até anotei aqui e vou... Página 188, pessoal. A página 188, eu até choro. Eu sou muito sentimental também. Para chorar é ligeiro demais, né? Aí bom que Verônica também manga muito de mim, né? Eu vou a alguns casamentos de pessoas. Eu fui a um casamento de uma sobrinha segunda de Verônica, né? Mas que quando a gente morava em Brejo Santo, em Orosa, ela ia passar férias na nossa casa, né? Então, nós fomos para o casamento dela, e lá no buffet, e todo mundo lá aplaudindo, e eu chorando, né? As lágrimas descendo. Aí Verônica diz, homem, deixa de ser besta. Mas é porque, por exemplo, o que aconteceu com o Thomas Edison, né? Foi com o Thomas Edison, né? Sim. Ele, certa feita, ele chegou em casa, né? Ele devia ter uns 8 ou 9 anos de idade. Chegou em casa com a cartazinha do professor. Se fosse atualmente, o que é que a menina tinha feito? Tinha lido logo a carta, né? Mas ele chegou, entregou para a mãe dele, aí a mãe dele leu a carta, aí olhou para ele e disse, tá lá na página 188, seu professor diz que você é muito inteligente para a escola deles e que eles não têm professores bons o suficiente para ensiná-lo. A partir de agora, eu mesma vou te ensinar em casa. O jovem Thomas Edison ficou inspirado com a confiança e o amor de sua mãe. De fato, Nancy Edison passou a educá-lo em casa, incentivando sua curiosidade e promovendo sua paixão pela leitura, pela ciência e pela invenção. Aí, certo tempo depois, ele olhando lá os pertences da mãe dele, ele encontrou a carta. Aí ele já adulto, já bem-sucedido, aí ele foi ler a carta. O que tem na carta? O verdadeiro conteúdo da carta. A carta é bem rápida, é só um parágrafo, e bem simples. A carta diz, o professor escreve assim, seu filho é mentalmente lento. Não podemos permitir que ele continue frequentando a escola. Ele está expulso. Só isso a carta. E a mãe dele transformou essa carta
e transformou a vida dele e a vida dela também, né? Era uma mulher muito extraordinária, né? Então, isso aqui cativa qualquer pessoa, né? E hoje, sim, eu fiz questão de anotar aqui. Eu fiz questão. Cadê? 188. Fiz questão. Hoje, sabe quantas patentes a Universidade Federal do Ceará tem? A Universidade Federal do Ceará deve ter umas 32 patentes. E tem 70 anos, e a Universidade Federal do Ceará é uma universidade que atualmente deve ter uns 50 mil alunos ativos e deve ter mais de 5 mil professores e pesquisadores. E a Universidade Federal do Ceará, sem desmerecer as outras, é a universidade que tem mais pesquisa e ensino e extensão no estado do Ceará. E então ela deve ter umas 32 a 35 patentes, né? Sabe quantas patentes Thomas Edison tem? 2.332 patentes. Incrível. Rapaz, aí um professor dizer que um menino desse é mentalmente lento. No final, a mãe dele estava certa. Eles não têm capacidade de te educar aqui. Né? No final, a carta que a mãe inventou, no bom sentido, né, para não magoá-lo, foi a melhor coisa do mundo, foi? Você vê como é o problema com os rótulos, né? Eu terminei de ler o livro da biografia de um ator lá de Hollywood, Matthew McConaughey, que é o que fez Interestelar. Aí, quando ele era criança, ele fez um concurso de, tipo, Cowboy do Texas. Aí a mãe dele me moldurou na parede, olha, você é o campeão desse concurso, o menino mais bonito do Texas. Quando ele era adulto, foi olhar direito esse quadro, tinha lá escrito assim, segundo lugar. Mas a mãe dele disse que ele era primeiro. Perfeito. Olha só, desses aqui, ó. Então, esse foi o que mais chamou a atenção, que foi a Chá do Edson, perfeito. Né? E como é que a pessoa consegue equilibrar paixão e perfeição, né? Que é algo que você abordou sobre Steve Jobs, porque ele era um perfeccionista, né? Isso aí ninguém pode negar. Devia ser até um cara difícil de trabalhar com ele. Mas sim, o perfeccionismo dele não teria chegado onde chegou. Então, como é que ele consegue equilibrar, então, paixão e perfeição? Rapaz, não é fácil, né? Eu li também a biografia do Steve Jobs, né? Tem a biografia dele. Tenho também do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é perfeito, né? E o Steve Jobs, ele era tão perfeccionista que dentro do notebook, né? Se você pegar um notebook desse, um computador desse, dentro tem as partes, tem a placa-mãe, né? Tem o HD, SSD, tem tudo, né? E aí ele lá com os arquitetos de software, arquiteto de hardware, e conversando lá, aí ele vendo o que é que os caras estavam colocando lá, né? E tinha uns fios lá, umas coisas que ficava feio, né? Que ficava feio. Aí ele, discutindo com os engenheiros, ele, rapaz, eu não quero que fique assim, não. Aí um dos engenheiros relatou, rapaz, mas isso vai ficar hermeticamente fechado, isso aqui ninguém vai ver. Ele disse, mas eu estou vendo. Então, ele não admitia uma má qualidade nem dentro de uma máquina que ninguém ia ver, que o cliente dele não ia ver, o consumidor, mas ele não admitia, né? Então, essa questão aí do perfeccionismo que paralisa, mas nesse equilíbrio com ele conseguiu dosar, né? Dosar esse perfeccionismo com a vida cotidiana, né? A gente precisa dosar para que, não, como a gente falou, para que não seja patológico e se transforme numa doença mental. Se você for olhar assim, não era um perfeccionismo de ficar brigando quando os outros erravam. Exato. Mas é de exigir que os outros continuassem tentando, né? Tentando e acertando, e acertando. Tem uma parte do livro que é por volta da página 248. Você começa a ir para uma vertente dos relacionamentos. Aí faz a comparação entre relacionamento tóxico e relacionamento saudável, né? Como é que o erro tem a ver com isso? E a pessoa pode utilizar essa ideia para ter um relacionamento saudável. Pronto. Dependendo do erro, né? A gente às vezes fala que tem muitos erros até intencionais, tem erro que a gente aprende e tem erro que a gente continua
fazendo com o mesmo erro, sem que haja transformação, né? Então, o que é você estar num ambiente tóxico e num ambiente saudável? O ambiente tóxico é aquele... Aí, o que é que eu faço hoje? Tem um livro também que eu escrevi sobre isso, ó. Solidão intelectual. Pois é, eu vendo assim, rapaz, eu não sou tão inteligente para estar me sentindo sozinho, não. Não foi nesse sentido, não. Não, pronto, minha mulher acha que esse título é um título arrogante. Mas eu vou lhe dizer, quando eu noto que o ambiente é tóxico, o que é que eu faço? Eu me calo. Uhum. Eu fico sozinho com os meus pensamentos, né? Mas num ambiente saudável, por exemplo, lá no BNI, eu acordo 4h30 da manhã para me aprontar para ir para o BNI. Tomar banho, eu faço ouço áudios, né? Áudio da Aliança Divergente, que, sim, outra coisa, né? O Davi também faz parte da Aliança Divergente, é meu companheiro da Aliança Divergente, né? Que a gente trabalha muito relacionamento, a parte financeira e saúde, né? Exatamente. Principalmente esse tripé. Então, o BNI, para mim, é um ambiente saudável. É um ambiente que eu não estou com concorrentes, principalmente, né? Mas concorrência para mim não é problema, mas eu estou ali com 35, 40, 50 empresários de atividades diferentes, estou aprendendo com eles, estou satisfeito, companheirismo, a gente faz churrasco, fizemos churrasco agora dia 1º de maio, meu amigo, foi excelente, é uma família. Então eu sempre digo lá na minha apresentação principal, por que BNI, né? Eu arranjei outra família. Então esse é um ambiente saudável, é um ambiente que eu gosto, né? Esse ambiente aqui eu vou até fazer a propaganda do Estúdio 544 com o Yuri, com o Alisson, com o Berger, então com a Lívia, eu me sinto bem. Isso aqui é ambiente saudável. Agora, você está num ambiente que é só gente reclamando da vida, reclamando de doença, falando. Eu tenho 66 anos e não gosto de falar sobre doença. Por quê? Porque terminei de escrever o livro A Utilidade das Doenças. Justamente porque cada doença, mentalmente, tem uma utilidade, né? A pessoa que se sente doente demais, ontem mesmo, eu não posso dizer o nome, né? Mas foram fazer uma visita para nós, uma senhora de 70 e poucos anos, o irmão dela e um filho dela, né? Mas essa senhora, ela só fala em doença, ela só fala em coisa ruim, em gente que está para morrer. Isso não me interessa. Isso, para mim, é um ambiente tóxico. Entendo. E também aquele ambiente... Pronto. Eu adoro o BNI também, porque tem três coisas que a gente não fala lá. Uhum. É sobre religião, política e esporte. Principalmente futebol. Nós aqui do Brasil. Então, nesse sentido, Davi, eu gosto de conviver e conversar com pessoas saudáveis mentalmente. Né? Eu estava meditando esses dias sobre o BNI. Às vezes, eu fiz uma venda e ganhei muito dinheiro. Você às vezes tem vergonha de dizer para um parente isso daí e ele ficar triste até, né? Triste, porque tem muita comparação. Então, às vezes você não se sente à vontade de expressar para sua família e para os seus amigos que você está bem. Eu mesmo conto não. Pronto. Agora, chega no BNI e fala assim, fechei um negócio de tanto. Exatamente. Palma, grita, é bom demais. Então, o pessoal se alegra muito com a sua prosperidade. Lá é um ambiente realmente muito saudável, onde a prosperidade de um é a prosperidade de todos. De todos, é bom demais. Perfeito. Finalizando, chegando no epílogo, você fala assim, eu quero que o erro se torne ponte, né? Como assim? Qual é a mensagem final que você quer deixar? E em que sentido você quer que o erro se torne ponte, para quem ainda tem medo de errar? Tem duas páginas aqui, a página 250, que eu sempre gosto de falar sobre essa página. Página 250, né? Eu já falei até para a Edila, ali, que está ali. Há um conceito japonês chamado kintsugi, a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro. Inclusive, a capa do segundo livro, O Legado dos Erros, é uma peça dessa de cerâmica
emendada com ouro, realçando as rachaduras ao invés de escondê-las. Para os mestres dessa arte, uma peça que já foi cortada e foi curada é mais valiosa do que uma que nunca se partiu. Assim somos nós depois dos erros. Então, é essa mensagem, essa mensagem de os erros, nós podemos consertar os nossos erros e para que eles e que a gente reaja, que a gente sobreviva mais forte, né? Mais forte. Valorizar o que levou você até ali. Valorizar, né? O que levou aqui. E na página 251 tem o livro que você escreveu. Então, esse livro, eu escrevi esse livro, mas eu quero que você escreva o seu livro, né? Esse livro termina, mas o seu ainda não. O seu, leitor. Agora é com você. Agora é a sua vez de escrever capítulos nos quais o erro não será o vilão, mas o guia, onde o arrependimento se transformará em propósito, onde o tropeço vira impulso, onde a dor gera sabedoria. Que tipo de pessoa você quer ser depois deste livro? Alguém que esconde o que errou para parecer forte? Ou alguém que compartilha o que aprendeu para se tornar guia? A decisão é sua. O que importa é lembrar, você não é um erro. Você é a história que escreve com ele. Muito mais ou bom. menos desse Perfeito. sentido, né? Aí teve o pós-fácil. Aí tem uma frase forte nesse pós-fácil, que é assim, que o erro é um convite à grandeza. Eu achei super legal. Se quiser patentear, acho que ainda dá para patentear, viu? O erro é um convite à grandeza. Se você fosse resumir o livro em uma frase, qual seria a frase que você usaria? Qual é a No parte? pós-fácil. Pós-fácil, né? Tá aqui, ó. Qual é a página? 253. 253, aqui. Tá certo. Eu resumiria o livro aqui na página 256. Aí, ó. 56 tem essa frase. Não é o erro que revela a grandeza do ser humano, mas a forma como ele lida com o próprio erro. Então, não é o erro que define quem somos, né? Mas a forma que a gente lida com ele. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado. E eu vou aqui bem rapidinho falar sobre o nosso Globo no Dilavocast, número 49, né? Desde o primeiro episódio, o Davi já sabe, né? Sempre sonhei em ter o Globo presente no cenário. Para muitas pessoas, ele pode parecer apenas um objeto decorativo, mas para mim representa algo muito maior. A humanidade inteira tentando encontrar sentido em meio aos acertos, conflitos, avanços e erros. O globo simboliza civilizações que nasceram e desapareceram, impérios que cresceram pela inteligência e caíram pela arrogância, povos que evoluíram pela ciência, mas também sofreram pelas guerras e intolerância e desigualdade. Ao escrever Os Erros Não Nos Definem, primeiro livro da trilogia O Poder dos Erros, percebi que os erros não pertencem apenas ao indivíduo. Eles fazem parte da história coletiva da humanidade. O mundo que vemos neste globo é resultado de escolhas humanas. Algumas brilhantes, outras profundamente dolorosas. A trilogia O Poder dos Erros nasce exatamente dessa reflexão. Compreender que os erros podem destruir, mas também podem transformar consciência, reconstruir vidas e gerar sabedoria. Em Os Erros Não Nos Definem, procuro mostrar que ninguém deve ser reduzido às suas falhas, porque o erro pode se tornar uma ponte entre o sofrimento e o amadurecimento. Quando olho para o globo no Dilavocast, vejo não apenas países e fronteiras, mas milhões de histórias humanas marcadas por quedas, recomeços, culpa, coragem, superação e esperança. Talvez o maior desafio do nosso tempo seja justamente aprender
como humanidade a transformar os erros do passado em consciência para construir um futuro mais humano, ético e equilibrado. Agora eu quero passar a palavra para o Davi Lisboa, para ele fazer as considerações finais dele, para ele fazer indicações de livros, além do nosso, né? De livros, de podcast, de filme, de vídeo, né? E as suas redes sociais também. Pode fazer aí a sua divulgação. E eu quero aproveitar para dar o que já está até mais perto, mais um mimo do DiLavoCast. E outra coisa, essa semana o Davi Lisboa vai poder pedir música no Fantástico, né? Que já é a terceira vez. É a terceira, muito obrigado. Que é o troféu da Champions aqui, já tenho 3 troféus lá, mas agradeço muito. Eu estava pensando assim, livro para indicar, eu realmente indico esse livro. Eu acho que a coisa que eu mais fiquei refletindo foi como é que você pegou algo que a pessoa resume numa frase normalmente e transformou em vários livros, né? Eu acho que é porque você deu muita importância a isso. Talvez se as pessoas não tivessem tanto medo de errar, não existiria ansiedade. Né? Talvez se as pessoas não valorizassem tanto o erro, não existiria depressão. Exato. Então, eu acredito que entender o erro de verdade e o valor, até o que ele tem para a sua vida, para crescimento, pode mudar a vida de uma pessoa para melhor e para muito melhor, né? Exatamente. Na Aliança Divergente que a gente pertence, lá tem uma frase forte e que guia a nossa vida, que é o quê? Não me diga o que você está... o que você fez, me diga o que você está tentando. Você é aquilo que você está tentando, né? Independente se você chegou lá ainda ou não, mas você não está tentando, então isso é muito valioso para você, vai dizer aonde você vai chegar. Então, eu quero agradecer demais a você ter me permitido, né, ter essa oportunidade aqui contigo, poder meditar e poder aprender ainda mais de um livro que foi tão valioso para mim, como esse dos Erros Não Nos Definem. Muito bom. Eu quero aproveitar e agradecer penhoradamente aos nossos patrocinadores, né? A FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., na pessoa da sua presidente Rita. Obrigado, Rita. Gratidão. Obrigado, Sheila, que está desde quando a gente começou, é uma funcionária que é gerente lá da FBNB, mas é uma pessoa maravilhosa, né? Muito obrigado por isso. Obrigado a DiLavo Soluções Contábeis, que há 26 anos vem realmente transformando o jeito de fazer contabilidade em contabilidade consultiva e estratégica. E obrigado a DiLavo Editora e Educação por estar, por a gente estar proporcionando essa oportunidade mesmo para você que é autor, para você que tem um livro aí guardado, engavetado e acha que não pode publicar, procure por a gente. Você vai poder publicar com certeza. E assim chegamos ao final de mais um DiLavoCast com uma profunda sensação de gratidão e propósito. Falar sobre o livro 1 da trilogia O Poder dos Erros, Os Erros Não Nos Definem, é para mim uma satisfação, né? Cada dia que eu procuro falar sobre esse livro, eu me lembro de mais coisas, então eu termino até com vontade de escrever mais, né? Quando o livro é compreendido além das páginas, como o Davi fez aqui, né? Porque o Davi, eu repito, ele não só leu o livro, ele estudou o livro e essa foi a minha intenção, que você estude este livro. Se você adquirir, você pode adquirir na Amazon e está em várias plataformas, né? Mas principalmente na Amazon. E se você quiser adquirir aqui com o meu autógrafo, é só entrar nas minhas redes sociais aí, no YouTube, nós estamos com o João DiLavo, no Instagram, nós estamos com o João DiLavo também, e tem também João DiLavo no LinkedIn, João DiLavo também no Facebook, né? Então pode ficar à vontade e espero que Davi já vai adquirir o livro 2 para a gente fazer um podcast aqui sobre o livro 2, que é o Legado dos Erros. Porque compreender os erros talvez seja uma das maiores formas de compreender a própria humanidade. Até mais, até o próximo episódio e muito obrigado por estar aqui com a gente. DiLavoCast.
de Lavocast.